Amados, é sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos, ver tantos irmãos amados, conhecidos, né? E uma alegria grande para mim ver a igreja bem. Num dia de quinta-feira, tantos irmãos aqui reunidos, isso é uma grande alegria, né? Louvo a Deus pela Batista Betel, pela vida do pastor Moab, por essa obra estar crescendo e avançando, né? Eu não sei quantos irmãos aqui da Betel conhecem o irmão que tirou a foto aqui, né? Lá da nossa igreja, o irmão Castilho. Há muitos anos atrás, ele serviu aqui nesta igreja, o mundo o levou, foram 4 anos aqui, o mundo o levou, ele passou muitos anos afastado, e se reconciliou lá conosco, em nossa igreja. Deus tem sustentado a fé dele, né? Então, estejam orando pela vida de Castilho, aqueles que o conhecem, para que o Senhor esteja firmando e fazendo a grande obra de salvação na família dele. O texto que eu tenho hoje para os amados, né? O tema que me foi passado é gratidão pela igreja que Deus edificou. Eu gostaria de ler para os irmãos o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Peço que aqueles que encontraram, dê um amém aí bem forte. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Gratidão pela igreja que Deus edificou. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo quando escreve a carta aos Tessalonicenses, em sua segunda viagem missionária. Paulo tem uma visão de um homem macedônio, dizendo, vem para a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo já havia impedido ele e Silas de irem para alguns lugares. E nessa viagem, quando Paulo tem esse sonho, ele entende que Deus estava querendo que eles fossem para a Macedônia. Eles passam por Filipos, onde Paulo é preso e açoitado, solto no segundo dia, tanto ele quanto Silas açoitados. Depois seguem para Tessalônica, e com pouco tempo, algumas pessoas vão se convertendo, mas há uma intensa perseguição em Tessalônica. De lá eles fogem, vão para Bereia. Lá em Bereia eles são mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. O que é que acontece em Bereia? Quando Paulo, Deus chamou para a Macedônia, foi o ministério mais pesado que Paulo teve. Ele diz que desesperou da própria vida,
Quando ele sai da Macedônia, ele rapa a cabeça porque tinha um voto com Deus. Ele fez um voto diante de tanta dificuldade, pedindo proteção ao Senhor. Quando ele pensa que vai dar certo em Bereia, vem quem? Os judeus lá de Tessalônica. O pessoal era radical lá. Queriam a todo custo impedir a pregação da palavra. E Paulo tem que fugir de Bereia, fica na Grécia, envia quem? Timóteo e Silas para ver como é que estava a situação da igreja. Ora, tanta perseguição, um monte de irmãos novos convertidos, havia um temor, será que esse povo vai resistir? Será que o inimigo vai destruir? Ele já tinha tido essa experiência na Galácia, na sua primeira viagem missionária. Quando ele volta, que está indo para o concílio em Jerusalém, tem notícia de que estão judeus lá pregando que os gentios têm que se circuncidar, afastando um evangelho diferente que podia desviar a igreja inteira, fazer o trabalho dele vão. E aí ele tem um concílio para ir em Jerusalém, tem os Gálatas se desviando, ele escreve a carta aos Gálatas para aquela região, vai para o concílio, agora em sua segunda viagem missionária. Ele está vendo o mesmo risco de acontecer com uma igreja que ele acabou de fundar. Mandou Silas e Timóteo ver como é que estava a situação dos irmãos. E aí Paulo tem poucos frutos na cidade de Atenas, a filosofia grega desprezava a doutrina da ressurreição, poucos se convertem, ele vai para Corinto, e lá em Corinto recebe Silas e Timóteo de volta, dizendo que não somente aqueles irmãos estavam firmes na fé, mas que eles estavam melhores do que antes, que eles haviam sido ainda mais edificados, mesmo em meio a grandes perseguições que estavam enfrentando. E é nesse sentimento de ação de graças que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Uma carta que talvez é uma das cartas onde ele tem mais elogio para a igreja. Boa parte das cartas de Paulo são de repreensão, de correção. Havia muito problema nas igrejas, mas tem duas cartas que Paulo só tece elogios. A carta aos Filipenses e a carta aos Tessalonicenses. Duas igrejas fundadas no mais difícil ministério dele, o ministério na Macedônia, onde ele enfrentou as mais severas oposições. Não importa a dificuldade, vale a pena. O que nós acabamos de ler, nesse primeiro capítulo, em Tessalonicenses, é a expressão de alegria pela igreja que Deus edificou. Paulo sabia que não era mérito dele, era obra pura de Deus e do Espírito Santo. E ele vai tecendo as características de uma igreja edificada por Deus, e eu queria que essa noite cada um aqui examinasse a sua vida e que ao final dessa mensagem, que cada um aqui nesse exame buscasse desenvolver em suas vidas as características de uma igreja que é edificada por Deus. O capítulo ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, quando Paulo escreve das boas lembranças que ele tem daquela igreja. E a segunda parte, quando ele escreve a respeito das boas notícias que ele recebeu daquela igreja. O que ele fala logo no início do capítulo é: damos sempre graças a Deus por todos vós. O povo que ele tinha medo de se desviar, de se afastar. Quando ele partiu, aquele povo estava bem. Paulo percebe na vida daqueles irmãos que eles tinham uma fé operosa. Amados, fé é para ser acompanhada de obras. Não adianta a pessoa estar lá bêbado num bar e dizer: não, eu conheço Jesus, eu sou crente, começa a cantar um hino, bêbado. A fé, ela traz mudança de vida, ela traz libertação. Quem crê é nova criatura, as coisas velhas já passaram. A fé faz a gente mudar de atitude, faz a gente agir.
Você antes estava perdido no mundo, o desejo que vem no nosso coração é: eu quero fazer para Deus muito mais do que o que eu fiz para Satanás quando eu estava no mundo. Essa é a fé verdadeira. Fé sem obras é morta. A fé dos irmãos em Tessalônica era uma fé operosa, uma fé que produzia frutos. Aqueles irmãos, uma segunda marca deles era o amor abnegado. A obra cristã, ela não é motivada por amor a si mesmo. A gente não pratica boas obras para conseguir conquistar ou merecer a salvação, porque nós sabemos que isso é impossível. A salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Isto não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados para as boas obras. Qual é a motivação do cristão em fazer boas obras? O amor. Se não tiver amor, você pode entregar o seu corpo para ser queimado. Você pode pegar todas as suas riquezas, distribuir para os pobres. Mas se não tiver amor, de nada valerá. E pode existir obras sem amor. Às vezes por amor a si mesmo, para conquistar a própria salvação. É isso que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. Não existem muitas opções, só existem duas: o Evangelho e todas as outras religiões. Em todas as outras, o ser humano está fazendo algo para ser digno da vida eterna. No Evangelho, nós somos indignos da vida eterna, então Deus fez algo em nosso lugar. Cristo morreu por nós na cruz. E aí, é esse amor de Deus por nós que nos constrange, que quando a gente conhece tão grande amor, a nossa vontade é jogar, dar um pontapé em tudo aquilo que é do mundo, em tudo aquilo que é pecado, que nos prendia, e viver para a glória de Jesus. Boas obras motivadas por amor a Cristo que nos salvou, por gratidão ao tudo que Deus fez por nós. Amor abnegado, um amor que é movido por um trabalho exaustivo, um amor que a gente vê na parábola dos bodes e das ovelhas. O amor cristão não consegue ficar parado enquanto o irmão tem fome. Ele tem que agir e fazer alguma coisa, enquanto o irmão não tem com que se vestir. O amor nos motiva para a gente agir, fazer alguma coisa. De modo que, naturalmente, vai acontecer o que está escrito na parábola. Quando Jesus olhar para as suas ovelhas, vai dizer: eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive preso, vocês me visitaram. Estava forasteiro, vocês me hospedaram. A gente nunca pode se afastar disso, meus amados. Tem sido cada vez mais difícil a gente receber pastores de fora e ter casas para hospedar. Realmente a gente deixa no hotel, né? Fica melhor. Mas na época da igreja era hospedagem. Tem ficado cada vez mais difícil até receber para um jantar, para um almoço, um pastor de fora. Eu lembro que na casa da minha mãe, ela sempre tinha o maior prazer, ela e meu pai, de receber os pregadores. Já era certo, quando vinha um pregador de fora, um dia ia almoçar lá em mãe. E a gente ficava tão feliz, o privilégio de sentar um pouco, ouvir aquele pastor, ter um momento de comunhão. Isso é tão bom, meus amados. Estar juntos. Agora imagina, em um contexto de perseguição da igreja, o quanto que a gente não precisa disso. O quanto que aquele jovem que foi expulso de casa por ter se convertido, precisa ser uma realidade na vida dele, que ele perdeu pai e mãe por Jesus, mas ganhou 100 pais e mães aqui na igreja. Ganhou 100 casas aqui na igreja, onde ele pode se hospedar, onde ele pode ficar. O amor. O amor daquela igreja era abnegado. Aqueles irmãos, eles tinham uma firme esperança no Senhor. Terceira característica que Paulo vê naqueles irmãos, quando ainda estava com eles. A convicção da esperança deles era tamanha que podia chover canivete, eles não abriam mão de Jesus. Não importava a perseguição. Não era só Paulo que estava sendo perseguido, Paulo era o líder. Em pouco tempo, ele foi expulso de lá. Os irmãos ficaram.
Os irmãos ficaram sofrendo perseguição, afronta por causa do Evangelho, mas a certeza da salvação, a certeza da esperança. No passado eles tinham vivido sem Deus e sem esperança neste mundo, mas agora que tinham Cristo, nada poderia afastá-los do Senhor. Uma esperança que não se deixa abater, uma fé que não se deixa abater por nenhuma perseguição, porque sabe em quem tem crido e que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Onde é que a gente vê fé, amor e esperança? Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala dos dons, ele diz: vai passar a ciência, as profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão. Permanecem estes três: fé, esperança e amor. As três principais virtudes cristãs haviam naquela igreja, e só havia uma explicação para tal fé, para tal convicção, para tal esperança e amor no coração daquele povo. Paulo diz: não fui eu, não foi Silas, né? Paulo, Silas e Timóteo escrevem a carta. O outro nome de Silas era Silvano. Os três escreveram. E eles sabiam: não fomos nós. No verso 4 e no verso 5, ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Foi Deus quem chamou aquele povo e quem transformou o coração daquele povo. Amados, a obra de Deus não é feita no nosso poder. É tudo na dependência de Deus. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente sabe, tem certeza de que pessoas vão se converter, porque Deus tem seus eleitos em todos os lugares do mundo. Porque lá, no dia final, no livro de Apocalipse, vai haver pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação. Quando a gente estuda a história de alguns missionários, vê que muitos deles, em muitos casos, o primeiro missionário que foi engolido por canibais, foi assassinado, aconteceu algum problema. Aí passa-se alguns anos, vai um outro. Às vezes acontece do missionário não ser morto, mas ele passa anos, ninguém se converte. Retorna, passa-se um tempo, vai um outro missionário e colhe frutos, e muita gente se converte. É Deus agindo, é Deus usando as circunstâncias, é Deus abrindo os olhos. O nosso trabalho no Senhor nunca será em vão, meus amados. Paulo lembra que aqueles irmãos se converteram porque o Evangelho não chegou somente em palavras, mas, acima de tudo, mais do que palavras, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, quando a gente está pregando a palavra, sabemos que aqui não é mera palavra de homem. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é como uma marreta que despedaça a pedra mais dura. A palavra de Deus tem poder. Esta é a convicção do pregador do Evangelho. Eu lembro quando convertido, com uma semana de crente, os irmãos me levaram para um evangelismo. E na primeira casa que a gente parou, havia um ateu e um espírita. Os dois eram desses doidão assim, que usava, né, umas drogas, saia andando feito doido de moto lá pelas abolições. E aí todos dois resistindo, desprezando, zombando da palavra. Teve um momento que o ateu parou. E ficou parado enquanto os irmãos pregavam. E os dois irmãos que me levaram, um ficou pregando, o outro ficou em silêncio. Espírito de oração. A palavra sendo pregada, a zombaria parou, ele ficou ouvindo. De repente ele se levantou, não, vou embora, e pegou o beco. O que é isso, amados? Não importa se a pessoa não crê. A palavra de Deus tem poder. E ela toca o coração. E ou a pessoa se arrepende ou ela corre. Esse é o poder da palavra. O Espírito Santo, ele convence. É ele quem faz a obra. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas vão se converter.
vidas serão alcançadas, quanto mais nós orarmos e clamarmos ao Senhor que Ele amarre a ação do inimigo. E isso não é papo de igreja universal não, viu? Amarrar. É Cristo quem fala. Ninguém pode roubar os bens do valente se primeiro não amarrá-lo. Então chega alguém mais poderoso do que aquele valente, amarra ele, tira a armadura em que ele confiava e saqueia todos os seus bens. Este maior é Cristo, invadindo o reino das trevas, bloqueando a ação do inimigo no coração das pessoas, para impedi-las de ouvir a palavra, para cegar o entendimento delas. E o Espírito Santo iluminando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Paulo está atribuindo a Deus o sucesso daquela igreja, não porque, olha como eu sou um apóstolo bom, eu me dedico, está aqui meus frutos, me contratem, está aqui meu currículo. Pá. Não. Paulo está atribuindo a obra totalmente a de Deus. Quando é Deus que faz a obra, o resultado é esse. Nós, homens, não conseguimos fazer isso. Nós, pastores, precisamos que vocês, igreja, orem por nós para que Deus nos dê a palavra certa. Nós todos precisamos orar pelos perdidos, para que Deus remova a venda que cega os olhos, para que Deus toque os corações, para que o Espírito Santo convença. A obra de Deus é feita totalmente no poder de Deus, e quando é feita no poder de Deus, o resultado é esse de Tessalônica. Paulo, ele também fala uma quarta característica daqueles irmãos. Eles se tornaram imitadores do apóstolo, dos pregadores e principalmente do Senhor Jesus Cristo. O que é que acontece muitas vezes hoje? Por que muita gente se afasta da igreja? Porque chega na igreja e vê maus exemplos. Aí a pessoa diz, eu não vou estar na igreja que tem fulano faz isso, fulano faz aquilo, é melhor eu estar em casa. É melhor não, viu? A grande casa de Deus vai ter vaso de ouro e de prata, mas também tem vaso de pau e de barro. Vai ter vaso de honra, vai ter vaso de desonra. Se você imitar os vasos de honra, você será um vaso de honra também, pronto para ser usado pelo Senhor. Aquela igreja teve a marca de seguir os bons exemplos e de olhar para Jesus. A gente diz muito, não olhe para os homens, olhe para Cristo. Mas tem que olhar para os homens também. Sim, olhe para ver o que você não deve fazer, olhe para os bons exemplos para ver o que você deve fazer, e olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Jesus, sem olhar para trás, sem olhar para o mundo. Só o que tem uma característica interessante, pastor. Todo crente que quer se desviar, ele começa chegando acusando os outros, acusando os pecados dos outros, os defeitos dos outros, para se desviar. Isso é desculpa. Assuma. Diga, eu estou fraco na fé, eu estou querendo ir para o mundo. E está usando o pecado dos outros como desculpa. Assuma. Diga, eu sou fraco. Se joga nos pés do Senhor, pede perdão, pede força que não está lhe faltando. A igreja tem tantos bons exemplos para seguir, então nunca é desculpa, nunca será aceitável diante de Deus desviar-se porque teve um mau exemplo na igreja. Não. A marca da igreja em Tessalônica, seguir os bons exemplos, seguir o exemplo de Cristo. Paulo diz no capítulo 2, no verso 10, o seguinte: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Eles viram o exemplo de justiça e de piedade e o procedimento, as obras de Paulo, Silas e Timóteo. E eles seguiram esse exemplo. Eles viram Cristo na vida dos pregadores e seguiram o exemplo e seguiram a Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Efésios 5 e 1. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe qual é a principal característica dessa imitação de Cristo que Paulo elogiou nos irmãos?
ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. A tribulação. E você se alegrar na tribulação. Por quê? Porque não é por sua causa, não é por um infortúnio deste mundo, mas sim por amor a Jesus, mas sim porque é a oportunidade de ganhar a coroa da vida, a qual o Senhor promete a todos aqueles que o amam, bem-aventurados que quando passardes por várias provações. Eu lembro quando os apóstolos são açoitados pela primeira vez. O Sinédrio diz: nós ordenamos que vocês não preguem mais nesse nome. Eles são atrevidos e dizem: a gente não pode deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então eles dizem: não pregue, pronto, dão uma surra neles. E diz o texto que quando eles saem do Sinédrio, eles saem pulando de alegria, por terem sido dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Amados, não desista da tua fé em meio às dificuldades. Entenda que cada tribulação que a gente passa, seja perseguição, ou seja tentações, ou seja problemas de desemprego, de saúde, toda tribulação que a gente passar aqui. Lembro uma vez o pastor Valmir contou um caso, né? Um dos primeiros pastores aqui da Betel. Eu tive o prazer de tê-lo como nosso pastor, nossa família. E ele contou uma vez de uma irmã que disse: eu quero é a minha cura. Se Deus não der, eu recebo até do diabo. E aí, amados, essa não é a imitação de Cristo. Cristo nos amou até o fim. Na traição, no abandono, na humilhação, na crucificação, na zombaria lá na cruz. Ele nos amou até o fim. Ele não desistiu de nós. Quando estávamos escolhendo o nome para a igreja, né? A organização da congregação, aí veio uma sugestão: Igreja Batista Getsemane. Eu disse: o nome vai ser esse. Foi lá onde Jesus não desistiu de nós, onde Jesus nos amou até o fim. Que nome bonito para colocar na igreja. Está até hoje. Não é o lugar de sofrimento, é o lugar onde Jesus nos amou até o fim, onde Ele não desistiu de nós. É o exemplo, sermos imitadores de Cristo e sermos firmes, mesmo na tribulação, nos alegrar, mesmo em tribulações, porque é por amor a Jesus. Essa foi a igreja que Paulo deixou. A igreja que ele teve medo de se afastar, de se enfraquecer. Mas quando ele está em Corinto, que Timóteo chega com Silas, só dá boas notícias. A igreja já era uma bênção, né? Paulo tem mais coisas boas a falar daquela igreja. Ele fala no capítulo 3, versículo 5, que temia que o tentador tentasse aqueles irmãos e que todo o trabalho deles se tornasse em vão. Só que ao invés do trabalho deles se tornar vão, a notícia que recebeu foi que os irmãos cresceram cada vez mais. E aqui a gente vê uma quinta característica de uma igreja edificada por Deus. Eles seguiram o modelo correto. Imitaram Paulo, Silas, Timóteo, imitaram Cristo. O que é que aconteceu com eles? Aqueles irmãos novos convertidos se tornaram modelo para todas as igrejas da Macedônia e até na Acaia. A fé deles se espalhou, a história deles, o exemplo de fé deles se espalhou por todas as igrejas. As igrejas em toda parte falavam da vida daqueles irmãos e eram fortalecidos pelo exemplo que os irmãos de Tessalônica estavam dando. Deus te chama para seguir bons modelos, mas também te chama para que você seja modelo de fé para outras pessoas, para que você seja um estímulo ao crescimento espiritual e à fé de outras pessoas. A igreja de Tessalônica
se tornou como a cidade edificada sobre o monte, que não se pode esconder. Todos estavam vendo o exemplo. Uma das principais vias do Império Romano que cruzava o Império, a Via Ignácia, passava pela cidade de Tessalônica, e isso, todo mundo que passava por lá tinha a oportunidade de conhecer aquela igreja, de ver a fé daquele povo. Meus amados, Deus espera de nós mais do que apenas seguirmos bons exemplos. Ele espera de nós que todos nós nos tornemos bons exemplos, nos tornemos fonte de uma boa influência para a vida de outras pessoas. Que mais que o apóstolo Paulo fala sobre aquela igreja? Por toda parte repercutiu a vossa fé, de modo que não temos necessidade de acrescentar mais nada. Aquele povo não apenas recebeu a palavra, mas aquele povo proclamou a palavra, ecoou a palavra de Deus por todos os lugares. Muitas das igrejas do Novo Testamento não foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele diz aos romanos: olha, não havendo mais nenhuma região aqui para ser alcançada, eu espero conhecer vocês em Roma, e daí de Roma ser encaminhado por vocês para a Espanha. Paulo não pregou em todas as cidades da Ásia, não pregou em todas as cidades da Macedônia, não pregou em todas as regiões, as cidades ali ao redor de Jerusalém. Ele fundava igrejas em pontos estratégicos. Aquelas igrejas multiplicavam o evangelho, espalhavam a palavra de Deus. A marca de uma igreja edificada por Deus, a pregação da palavra. Não estamos aqui para ficar salvos, sentados e satisfeitos. O evangelho é o mendigo contando para o outro mendigo que encontrou pão. O evangelho é como os leprosos lá na cidade de Samaria, na porta da cidade, que Deus livra Israel, Samaria, do exército assírio, e aqueles leprosos pensam em se entregar e dizem: se nos matarem, a gente ia morrer de todo jeito, de fome. A cidade está cercada. Mas se nos deixarem viver, a gente vive. E quando chegam lá, tem comida, tem água, tem tudo. E uma hora eles olham um para o outro e dizem assim: estamos fazendo errado. Hoje é um dia de grande livramento. Se nos calarmos até amanhã, algum mal vai acontecer conosco. Eles correm para a cidade para anunciar que existia salvação, que as mães não precisavam mais comer seus filhos dentro do muro de Samaria. O mundo não precisa morrer, meus amados. Existe uma salvação. Deus nos levantou uma poderosa salvação e nos chamou para ir e pregar o evangelho para toda criatura. E não existe a desculpa de dizer: eu não sei. Se você é um bom modelo, já é a sua primeira pregação. Segundo, qualquer um aqui pode convidar pessoas para vir para o culto. Terceiro, todos nós podemos orar por aqueles que nós conhecemos, que queremos ganhar para Cristo. E temos que orar, senão vai ser inútil pregar. E mais, todo mundo sabe aqui contar quão grandes coisas Deus fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Você sabe contar como Deus te salvou. O mais, Deus vai te usar para pregar. A gente está falando de uma igreja de novos convertidos, de uma igreja que sofria perseguição, mas de uma igreja que não parava de falar de Jesus. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, meu amado, se tão somente o teu coração estiver cheio da palavra, se tão somente a tua vida estiver cheia do Espírito Santo, você não só vai falar, mas falará, movido pelo poder do Espírito. E uma coisa que eu quero que os irmãos tirem da cabeça: eu estou pregando com a minha vida, isso não é suficiente. Tira isso da cabeça. Esse é o primeiro passo. Se não tiver vida, a palavra ninguém vai ouvir. Mas esse é só o primeiro passo. Vocês já viram uma testemunha chegar diante do juiz e o juiz dizer: vai, diga aí o que foi que você viu. Aí a testemunha dizer: não, basta a minha vida. Pronto, eu estou aqui. Acontece isso? Não. Nós somos o quê? Sereis minhas testemunhas.
Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunha é para falar. É para falar, meus amados. A igreja em Tessalônica falava. Eis mais uma marca de uma igreja edificada por Deus. A história continua. Por todo canto falavam como os irmãos de Tessalônica deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Idolatria, imagens de escultura, mas agora aquele povo que antes servia aos deuses da Grécia, aos deuses romanos, agora está servindo a Deus. Amados, eu vou ler alguns textos aqui. Abacuque 2:19 diz: ai daquele que fala a madeira, a corda, e a pedra muda, desperta. Pode isto o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Jeremias 10:5. Os ídolos são como um espantalho no pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, pois não podem andar, não tenha receio deles, pois não podem fazer o mal e não está neles o fazer o bem. Para que eles iam continuar servindo a ídolos mortos, se agora eles podiam servir ao Deus vivo e verdadeiro? Só há um Deus. Quando o Senhor fala por meio de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 17, falando que Israel iria se desviar, que Israel iria cair na idolatria, diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais. Não existem outros deuses. Existe apenas um Deus no céu, que existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Este Deus é adorado pelos anjos, que quando João se ajoelhou diante de um anjo, o anjo disse: não faça isso, eu sou conservo Deus teu, adora a Deus. Então, quando aparece um espírito, uma entidade, além do Deus Todo-Poderoso, que recebe honra e adoração, esta entidade é um demônio, porque Satanás e um grupo de anjos se rebelaram contra Deus no céu. E eles foram expulsos. Então são eles que lutam contra Deus, são eles que querem desviar as pessoas de Deus. É Satanás que queria ser adorado no lugar de Deus. Então qualquer espírito que se manifesta, que receba honra, que as pessoas sacrifiquem galinha, cachaça, ou andem de joelhos em homenagem a eles, qualquer aparição que receba tal honra, qualquer imagem diante da qual uma pessoa se ajoelhe, é um ídolo. A gente anda por fé, não por vista. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O povo em Tessalônica se converteu dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que está conosco aqui nesse lugar. Meus amados, é interessante essa conversão deles, porque muitas vezes quando a gente prega o evangelho, as pessoas estão preocupadas apenas com a segunda tábua da lei. As pessoas estão preocupadas apenas com o amor ao próximo. Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não sou de mentir, eu não engano o próximo, sou uma pessoa honesta. Sim, só que os mandamentos da primeira tábua da lei diz: não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Antes do amor ao próximo está: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. A marca da conversão daquele povo era o amor a Deus sobre todas as coisas. E, em segundo lugar, o amor ao próximo. Uma conversão verdadeira não é apenas deixar de mentir e deixar de roubar, mas sim colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e devotar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, só a Ele a glória. Era o sinal da conversão verdadeira daqueles irmãos. Encontramos naqueles irmãos mais uma marca. Era uma igreja vigilante. Lembra quando
Jesus fala para os discípulos no Getsêmani e diz assim: orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Eu lembro quando me converti. Uma das coisas que eu pensava era: será que vai dar tempo de eu ler a Bíblia toda antes de Jesus voltar? Nós precisamos viver na expectativa e na esperança da volta de Jesus. O versículo 10, ele fala sobre isso. Vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro para aguardardes do céu ao seu Filho Jesus Cristo. Como é que está a tua vida? Se o Senhor voltasse hoje, te encontraria servindo ou embaraçado com os negócios desta vida? Se o Senhor voltasse hoje, te pegaria de surpresa como um ladrão? Ou você seria como aquele servo, servindo a Ele, pronto, despertado, acordado, para abrir a porta quando o Senhor voltar? Se o Senhor voltasse hoje, você estaria como as virgens sábias, com suas lâmpadas acesas, ou como as virgens nécias? Deixaram acabar o azeite e as lâmpadas se apagaram. Viver na expectativa da volta de Jesus Cristo, característica de uma igreja edificada por Deus, e Deus tem preparado a coroa de glória para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aquela igreja era também uma igreja que cria na ressurreição de Jesus Cristo. Aguardardes a vinda de seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Parece uma coisa boba, né? Mas, amados, no século XVIII surgiu na Europa algo chamado teologia liberal. Uma teologia que dizia que a Bíblia não é palavra de Deus, ela contém. Uma teologia que negava os milagres da Escritura, que negava a ressurreição, que negava a existência de anjos e demônios. Pastor, que igreja é essa? É ateísmo cristão? Como é que ficou a Europa? O berço da Reforma Protestante, o berço de grandes avivamentos, tornou-se um campo missionário com várias nações tendo apenas 2, 3% de cristãos e o ateísmo dominando. Quem foi que semeou o ateísmo? Foram os próprios pastores dentro das igrejas, mataram as igrejas com uma teologia falsa que não podia dar vida. Ao contrário dessa teologia, ao contrário da igreja de Corinto, que Paulo escreve para eles dizendo que eles eram carnais, que eles eram meninos em Cristo, onde Paulo teve de escrever um dos maiores capítulos de suas cartas. São 58 versículos para falar para aquela igreja que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar, porque aquela igreja estava sendo influenciada pela cultura grega, estava sendo influenciada pelas ideologias do mundo e estava negando a ressurreição de Cristo. De fato, Cristo ressuscitou, meus amados. A salvação é, em Romanos 10, 9 e 10, confessar com a boca que Jesus é o Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nunca deixem que nenhum resquício de liberalismo teológico jamais entre no teu coração. O resultado é morte para a igreja. Por fim, vemos uma igreja que vivia na certeza da esperança. Cristo que nos livra da ira vindoura. Não havia temor do juízo de Deus, do juízo final, no coração daqueles irmãos. Outrora eles viveram sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora eles tinham Cristo, agora tinham Deus, agora tinham esperança. Capítulo 5, verso 9 de Tessalonicenses, Paulo diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 1, versículos 6 e 7, ele diz:
De fato, é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, a certeza da esperança, de tal modo que a gente não se entristece em demasia por aqueles que morrem, porque sabemos que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, depois nós seremos transformados, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, sabendo que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que o Senhor não mente em suas promessas. E o Senhor prometeu: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é talvez tenha, não é não sei, quando eu morrer Deus sabe. Não, tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida. Esta é a plena certeza da fé que uma igreja edificada por Deus tem. São muitas características, né? Graças a Deus pela igreja que Ele edificou. Quais são as marcas de uma igreja edificada por Deus? Fé, esperança, amor, seguir o modelo correto, o exemplo de Cristo, ser modelo para outros, propagar o Evangelho, abandono do pecado e serviço a Deus, vigilância, vigiar, irmãos, fé na ressurreição e certeza da esperança, certeza da salvação. A igreja em Tessalônica foi bem diferente da igreja em Corinto. Vocês notam que no começo da carta, Paulo nem disse que ele é apóstolo, né? Não precisava colocar títulos. Aquela igreja respeitava a autoridade. Em Corinto, em outras, ele tem que dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Porque tinha gente questionando a autoridade dele. Em Corinto, particularmente, sim. Havia falsos mestres seduzindo a igreja e Paulo tinha que lembrar: aí quem é apóstolo sou eu, eles não. Em Tessalônica não tinha isso. Eles sabiam quem tinha a mensagem verdadeira e davam ouvidos a ele. Era uma igreja obediente, era uma igreja que honrava seus líderes. Mas diante de tantas características, qual delas está faltando na tua vida? É esse o exame que a gente precisa fazer em nossas vidas. Mas, ainda que faltem algumas características, continue a sua caminhada, cresça na fé. A igreja em Tessalônica não era perfeita. No capítulo 5, versículo 14, ele diz o seguinte para aquela igreja: exortamo-vos, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais pacientes para com todos. Era uma igreja edificada por Deus, mas que tinha irmãos que eram insubmissos, que tinham irmãos que estavam desanimados, que tinham irmãos fracos. E Paulo não fez distinção entre esses irmãos. No começo da carta, no versículo 2, ele diz: dou graças a Deus por todos vós, até o menor, o mais frágil, o mais difícil dos irmãos, é motivo de darmos graças a Deus. Porque a gente não quer perder nenhum de vocês. É cuidar uns dos outros, é edificar a fé. O apóstolo Paulo não pôde estar presente como queria, temeu por aquela igreja, mas Deus edificou ela. Aconteceu na China, quando o comunismo tomou conta do país e todos os missionários foram expulsos. O que vai ser dos 3.000 cristãos, 3.000 missionários expulsos? O que será dos cristãos que ficaram na China, diante de tanta perseguição? Hoje, a segunda igreja que mais cresce no mundo, até um tempo desse era a primeira. Mais de 100 milhões de cristãos, ultrapassando o número de membros do Partido Comunista Chinês. E é o comunismo intensificando a perseguição, proibindo lives, proibindo usar redes sociais para pregar a palavra,
prendendo muitos pastores nos últimos dias. Mas a obra será concluída. Eles têm permanecido firmes. Deus edificou aquela igreja. No Irã, quando os ayatolás tomaram conta, no ano 70 foi o mesmo problema. Para hoje o Irã tem mais de 1 milhão de cristãos. Faz tempo que tem mais de 1 milhão. Hoje é a igreja do Irã a que mais cresce no mundo em termos proporcionais. Como? Não pode ter templo, não pode pregar. Um povo que há pouco tempo atrás tinha como presidente Ahmadinejad, o cara que dizia abertamente que queria varrer Israel do mapa. Se eles tivessem uma bomba atômica, ele soltava lá em cima de Jerusalém. Mas lá os irmãos estão nos lares, pregando o evangelho para os amigos. E a igreja tem crescido muito. É marca da igreja edificada por Deus. Proclamar a palavra com todos os motivos para não pregar, com todo o impedimento. Estão proclamando. Mas há lugares piores, que precisamos clamar a Deus que o Senhor abra portas, faça um milagre. Lugares onde eles estão bem perto de varrer o cristianismo da nação, como na Somália, que não tem nem milhares de cristãos, tem apenas centenas. Como na Coreia do Norte. A opressão é gigante nessas nações. Precisamos orar por eles, meus amados. Dar um jeito de que a palavra chegue até eles. Os missionários não estavam lá, como Paulo não pôde estar em Tessalônica. Mas Deus edificou aquelas igrejas. Deus é o dono da obra. Temos templos aqui. Temos pastores. Cada um aqui tem Bíblia na sua mão. Qual a justificativa? Se a tua vida não estiver edificada. Entenda que não é o pastor que vai te carregar no colo e ninar, e ensinar e fazer tudo por você. O que nos faz crescer na fé é andar no caminho que é apontado pela palavra e pelos pastores. O que nos faz crescer na fé é pôr em prática o que a gente aprende. O que nos faz crescer, o que fez com que o sinédrio judaico se admirasse dos apóstolos, da ousadia, do poder, da sabedoria deles, eles reconheceram que os apóstolos haviam andado com Jesus. Não importa como você esteja, ande com o Senhor, clame a Ele, busque a Ele. Como pastores, nós podemos plantar, podemos regar, mas somente Deus pode dar o crescimento. A igreja em Corinto teve o mesmo apóstolo. A igreja em Corinto tinha o mesmo Deus, mas eles eram crianças. Se você não está crescendo espiritualmente, a culpa não é do seu pastor nem da sua igreja. A culpa é sua. Assuma a responsabilidade. Se prostre aos pés do Senhor. Clama, pede perdão. Pede a Deus para mudar a tua vida. Anda com o Senhor. E depois só experimente os resultados. Que Deus abençoe esta igreja. Que ela continue a crescer. Que o Senhor esteja sustentando os fracos. E que cada um assuma a responsabilidade da sua vida. De se aproximar de Deus. E experimentar o poder de Deus na sua vida. E o resultado em seguida. Deus abençoe a todos, meus amados. Pastor Moab. Uma grande alegria poder estar com vocês.